meus caros contadores, contadoras, colegas de profissão da nossa capital, de todo o estado de Goiás. Meus cumprimentos a todos vocês. Eu sou Wagner Felipe Filho, sou contador, sou empresário contábil, estou vice-presidente administrativo do CRC de Goiás e quero convidar a todos vocês, dentre várias palestras brilhantes nesta 14ª Convenção de Contabilidade do Estado de Goiás, a nossa primeira convenção online do Estado, a assistir a nossa palestra com a palestrante Lieda Amaral. A nossa trilha fala de gestão, fala de liderança, gestão e processos. O tema da palestra é gestão de resultados, como se preparar para a nova era da contabilidade. Todos nós sabemos que os nossos escritórios passam por transformações. Precisamos investir em tecnologia, precisamos de boa equipe, estar atentos às novas realidades, aos novos desafios junto aos empresários. Nós precisamos estar sempre à frente do tempo, no conhecimento, na técnica. Isso envolve processo, isso envolve capacidade, isso envolve sincronismo. Essa nossa palestra, que vai vir agora, será feita com toda a segurança por Lieda Amaral. A Lieda é contadora, é mestre em engenharia de produção, é doutoranda em tecnologia e sistemas de informações. Vai ser um barato, vai ser uma maravilha poder desfrutar de tanto conhecimento com a Lieda. De modo que eu desejo a vocês ótima palestra, tenham sucesso e sejam felizes. Muito obrigado pela atenção. Doutora Lieda Amaral, e estou muito feliz por estar participando desta convenção de contabilidade promovida pelo Conselho Regional do Estado de Goiás, e venho bater um papo com vocês acerca de gestão de resultados. Recebi o desafio de falar sobre como devemos nos preparar para a nova era da contabilidade, uma era em que a digitalização das informações, que as sociedades atuam em rede. E pensando nisso, eu montei essa apresentação para vocês. A minha formação acadêmica é em ciências contábeis, mas também tenho formação em engenharia de produção e tecnologia de informação. Toda a minha formação acadêmica foram nessas 3 instituições: Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Fundação Getúlio Vargas e Universidade do Minho, em Portugal. Eu sou professora e pesquisadora da BSSP, Centro Educacional, e, inclusive, coordeno um MBA online em recuperação de créditos tributários e previdenciários, o primeiro do Brasil, pioneiro. Quando a gente fala em contabilidade, é importante que, para estudar nova contabilidade, eu tenho que lembrar o que alicerça a competitividade das organizações. Basicamente, a contabilidade tributária, o compliance, a auditoria, o planejamento tributário, as consultorias, portanto, a contabilidade consultiva, baseada na contabilidade gerencial. E para a gente falar em habilidades que eu devo desenvolver para trabalhar a contabilidade, nova contabilidade para um contexto 4.0, eu gostaria de falar um pouquinho das empresas no contexto atual e por que é tão importante nós termos habilidades de comunicações interpessoais. A gente sabe que no mundo dos negócios, para uma empresa atingir os seus objetivos, manter-se atuante, manter-se viva, ela precisa estar sensível ao ambiente, ter coesão, identidade, construir o seu sistema de inteligência competitiva, para que ela consiga a governança do seu próprio crescimento e evolução.
E para ela estar em condições de ser governada, o processo decisório ele é suportado por decisões estratégicas, informações estratégicas. E essas informações elas são produzidas por um grande sistema de inteligência competitiva. Sistema este que atende à necessidade de cada usuário. E dessa forma, vão crescendo-se os ativos intangíveis das organizações, em sua essência, o capital intelectual. Então, a palavra intangível, que é do latim tangere, tocar, os bens intangíveis são aqueles que não têm próprio corpo. E quando a gente fala em habilidade de comunicação, eu estou falando do capital intelectual da empresa. Porque, nos termos legais, os ativos intangíveis são os valores da marca, mas eu tenho esse termo empregado também para definir o valor da empresa que supera o valor contábil. E como é que esse valor contábil ele é mensurado? A partir dos seus capitais intelectuais. Então, a empresa, que ela, para ter vantagem competitiva, ela trava uma batalha diária pela propriedade da informação, mais do que qualquer outro recurso. Informação é matéria-prima para processo decisório. Para que eu mantenha essa informação viva dentro da organização, eu tenho que desenvolver essa habilidade de comunicação e intercomunicação, porque os pilares da competitividade é que levam às vantagens competitivas. Quando a gente está falando em vantagem competitiva, eu estou falando que a gente acredita que a ciência, no estágio atual, saiu do campo da certeza para o campo da probabilidade. Obviamente que é evidenciada por técnicas apropriadas. Então, tão importante para a era do conhecimento, os ativos intangíveis, eles representam, em várias situações, o maior valor das empresas. Então, os pilares da competitividade estão interligados aos pilares do conhecimento. Nós estamos numa era do conhecimento. Então, quando a gente está falando aqui nesses pilares de competitividade, eu estou falando basicamente da competitividade dos intangíveis, porque quando a gente está falando em vantagem competitiva, essas empresas, elas frutificam quando elas criam valor para os seus acionistas. Para que isto ocorra, elas precisam investir em riquezas para obter taxas de retorno que excedam ao custo do seu capital. Aí entra o papel crucial da contabilidade. Essa nova contabilidade é aquela que desenvolve em seus agentes a capacidade de gerenciar esses ativos intangíveis, porque baseia-se no princípio da própria transação. A transação, um comprado, vendido, que agrega alto valor é agregado quando a empresa tem uma marca, quando ela tem os seus capitais intelectuais reconhecidos. Eu gosto de lembrar um caso de modelo de negócio aberto de alguns anos. Aqui, certamente, muitos de vocês que estão me assistindo nasceram antes de 1993. A grande maioria dos estudantes são de períodos mais recentes, mas muitos dos profissionais aqui certamente vão lembrar que lá na década de 70, 80, 90, o mercado de tecnologia era o mercado da IBM. O que tem uma idade provavelmente um pouco mais alta, vai lembrar que a IBM era uma empresa muito diferente da que é hoje, antes de 93. Ou seja, aqueles que nasceram recentemente talvez não saibam ou não lembrem que a IBM, nos anos 60, 70, era mais admirada do que hoje é a Microsoft. Então, quando alguém falava que trabalhava numa grande empresa de tecnologia, na década de 80, quando eu fui
fazer o mestrado em contabilidade na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, tinha um prédio enorme da IBM. E o sonho de qualquer profissional era atuar numa empresa tão conceituada quanto era a IBM. Ela era mais admirada. Era uma empresa muito grande, tremendamente bem-sucedida e bem administrada. Então, ela, naquela época, ela detinha um monopólio de tecnologia. Ela não só dominava o mercado dos computadores de grande porte, mas também as vendas dos segmentos tecnológicos. Ela dominava hardware, software, tudo dentro desse segmento, monitor, impressora, unidade de disco, os próprios bancos de dados que eram utilizados eram vindos a partir da IBM. Ela era uma empresa tão bem sucedida nos Estados Unidos que o próprio Departamento de Justiça dos Estados Unidos processou a IBM no final da década de 60, em 69, por razões de antitrust, porque alegando que ela tinha um comportamento anticoncorrência, que ela dominava quase 100% o mercado. Então, naquela época, em mercado de computadores de grande porte, ela era considerado o modelo de negócio a ser seguido. Ela tinha uma escala enorme, né? Ela liderava o mercado em muitas tecnologias. Ela era, entretanto, ela era fechada em termos de capacidade e disposição de usar tecnologias externas. Então, ela não só inventava, como ela fabricava, desenvolvia os seus próprios produtos. E essa organização, ela desenvolvia muitas tecnologias importantes que a contabilidade usava naquela época. A Oracle, que era um grande banco de dados, comercializou a tecnologia de bancos de dados inventado pela IBM por muito tempo. Mas a empresa, ela não deu continuidade internamente, até durante muito tempo depois. Aí veio a Sun Microsystems, né, Microsystems, e outras companhias fabricantes de estação de trabalho, concorrendo com outros produtos da IBM, embora ela tivesse os processadores, grandes processadores, em seus laboratórios, muitos antes dos concorrentes. No negócio de computadores pessoais, a Intel e a Microsoft se apropriaram da maior parte do valor criado pela arquitetura tecnológica de computadores pessoais que a IBM desenvolveu. Então, o modelo fechado da IBM entrou em crise. Ela chegou, inclusive, a ter uma crise financeira. Então, quem imaginaria que a maior empresa do mundo em termos de tecnologia chegasse a ter uma crise financeira, inclusive levando a sua fase de declínio, né? Os negócios de servidores e estação de trabalho estavam totalmente desordenados. Tanto é que as primeiras demissões em massa da IBM chegaram no final da década de 90. E ela teve a maior perda da história corporativa dos Estados Unidos, ainda naquela época, que foram 5 bilhões de dólares. Eu estou dando esse exemplo da IBM para mostrar que, pela falta de capacidade de se reinventar, uma gigante de tecnologia hoje não é lembrada como uma gigante de tecnologia. No começo da sua transformação, ela decidiu por uma estrutura administrativa muito inchada, para a quantidade de receita que ela tinha, para não perder aquela imagem que ela tinha de grande corporação. E ela perdeu tempo, porque isso levou a uma extraordinária demissão depois, anulação de muitos ativos corporativos. As primeiras vítimas foram as pessoas que trabalhavam com pesquisa e desenvolvimento. Ela fez uma cirurgia radical e começou a procurar novas formas de receitas. Então, entrou no negócio de semicondutores, foi buscar experimentos no lado comercial, ofereceu linhas de semicondutores para atuarem para uma fundição de outros produtos, e a IBM ela foi se reinventando.
E como é que a contabilidade ela pode se reinventar? Eu dei esse exemplo da IBM para mostrar que mesmo uma gigante precisou se reinventar para não desaparecer 100% do mercado. Então, quando a gente fala hoje em contabilidade, eu tenho que ver os seres humanos como vantagens competitivas sustentáveis. E nós vendemos serviços, nós vendemos conhecimentos. Então, por exemplo, quando um contador ele vai participar de um processo de due diligence, essa due diligence é realizada na execução de uma transação, né, que tem por objetivo relatar fatos que auxiliem as partes em um processo de negociação de preço, definição de cláusulas contratuais. Então, é uma ferramenta indispensável. E quem é que faz essa due diligence? O contador. Então, uma situação muito comum entre os empreendedores é pensar que, se sua empresa é auditada, não vai ser necessário um processo de due diligence por parte do investidor. Mas o objetivo principal da auditoria é verificar se aquelas informações contábeis representam adequadamente a realidade da empresa. Então, a gente vai ver que, nesse mercado contábil, eu tenho que lembrar que eu posso ter due diligence operacional, ambiental, de tecnologia, para entender como os processos críticos de negócio são mantidos, né, por sistemas tecnológicos, avaliação dos esforços que são feitos para integrar os negócios via tecnologia. Eu posso fazer análise dos cenários, por exemplo, de plano de cargos e salários em relação ao ambiente de RH da empresa, a mensurar ativos e passivos atuariais de benefícios pós-emprego, verificar as transações e práticas que geram riscos potenciais de corrupção e como é que esses controles são implementados. E quem é que faz isso? São as pessoas que atuam no corpo contábil, no corpo financeiro, estruturante da empresa. Então, criação e gestão de conhecimento faz com que as organizações tornem-se sustentáveis. E, para isso, eu preciso ter pensamento crítico. Eu começo a falar aqui do que eu preciso fazer para que eu desenvolva as capacidades e as habilidades cognitivas que são exigidas de um profissional para nova contabilidade, que é uma contabilidade que pensa estrategicamente, que atua estrategicamente favorecendo a melhoria e o crescimento das organizações, que incorpora novas tecnologias, que descobre mecanismos de inovação aberta para se reinventar. E essas habilidades relacionadas à tecnologia de informação e comunicação passam necessariamente pela descoberta de novos softwares, novas formas de integração, de remodelagem desses processos de negócios, de descobertas de inovações tecnológicas que possam melhorar o padrão de relacionamento com seus clientes e entre os seus colaboradores, como eu posso digitalizar, tornar minha contabilidade digital agregando valor, dando celeridade aos processos, com segurança na informação. E, para isso, eu preciso ter uma autoconsciência. Porque eu preciso descobrir em que eu preciso melhorar. Quais são os aspectos que eu preciso trabalhar? Como é que eu posso aprender a partir das minhas necessidades, das minhas carências, de aspectos profissionais a serem desenvolvidos, e, para isso, eu preciso fazer esse autoexame, essa autocrítica, para eu descobrir como eu posso atuar estrategicamente a partir daqueles pontos nos quais eu me sinto uma autoridade. Mas, para isso, eu preciso ter autodisciplina.
para eu entender que agora é tempo para agir. É muito bom sonhar, mas melhor ainda quando eu realizo esses sonhos. E realizar sonhos depende da minha capacidade de ação. Então, quando a gente fala que um contador hoje que se preocupa com melhorar os aspectos organizacionais, eu tenho que lembrar que o conhecimento estruturado e sistematizado é uma forma de geração e agregação de valor para a empresa. Por quê? A gente tem várias influências, nós sofremos influências contábeis na dinâmica do patrimônio, ativas, passivas, as pressões econômicas, nós temos a determinação do valor patrimonial ou contábil da empresa, que é determinado pelo somatório, obviamente, dos seus bens, mas eu tenho um valor econômico que decorre de potencial e de resultados. Lembrem que o tema da palestra, ela fala de gestão de resultados, e a gestão de resultados passa pela atribuição de valor econômico da empresa. E o valor é algo abstrato. É uma expressão usada para significar quantitativamente, bens de natureza intangíveis. O sistema de valores, ele é elencado em toda a inteligência competitiva. Então, para que eu preciso da autodisciplina? Para eu ter capacidade de ação, inclusive de me transformar enquanto profissional, de adquirir as competências necessárias para que eu possa ajudar as minhas organizações. E isso acontece quando eu adquiro rede de relacionamento, quando eu passo a entender as tecnologias como necessárias para que eu evolua, para que eu possa melhorar a forma de apresentação e focar na solução. Porque os modelos de avaliação, quaisquer que sejam eles, adotados pelas empresas, eles objetivam valorar empresas em termos de estratégias e conhecimentos. E, para isso, eu preciso ter algumas premissas de criação de valor. A primeira premissa é que, no mercado real, a criação de valor ocorre quando? Quando eu tenho retorno sobre o capital investido. Quando esse retorno for superior ao custo de oportunidade. Então, eu tenho que focar na solução. Quanto mais se investir em retornos superiores, mais se cria capital, mais se cria margem superior ao custo do capital próprio. Então, eu tenho que focar em soluções que auxiliem os administradores a fazer escolhas que maximizem o valor presente dos fluxos de caixas que foram previstos, ou mesmo do seu fluxo econômico. E tem algumas variáveis que a gente observa nesse processo de avaliação das empresas. Primeiro, qual é o fluxo relevante de caixa, em que o patrimônio da empresa vale aquilo que consegue gerar fluxo futuro, né? A questão do período de projeção, as condições de endividamento financeiro, quais são as taxas de desconto. E, para isso, gente, para focar na solução, é que entra os ativos baseados no conhecimento, porque eles são caros para adquirir e desenvolver. Então, quando a gente pensa em uma equipe, você tem um alto preço em aquisição de ativos de conhecimento, porque demanda muitas horas de estudo, muitos anos de estudo, e esses direitos de propriedade são difusos. Por exemplo, quando se trata de um avião, é muito fácil a gente mensurar, né? Mas um software que possa revolucionar empresas, ele pode ser roubado e utilizado por concorrentes. Um método que você desenvolve pode ser copiado rapidamente por outros. E você precisa ter essa capacidade de superação. Então, na contabilidade, o meio da gente avaliar, medir valor de ativos intangíveis, é aquele que traga premissas que levem ao valor real da empresa, ok? Porque os balanços históricos, eles não trazem o valor real. Então, a gente precisa de denotar a importância desses ativos intangíveis
e buscar mensuração do capital intelectual, para eu estar preparada para essa contabilidade desse novo momento, onde a internet é meio. E o conhecimento tecnológico, ele me ajuda a ver de que forma eu posso ajudar a integrar as informações financeiras, econômicas, atuariais, tributárias, como é que eu posso melhorar a minha contabilidade consultiva para que ela seja utilizada. Eu lembro que na década de 80, ainda na década de 80, final da década de 80, início da década de 90, nos Estados Unidos, saiu um artigo do Kaplan que era a perda da relevância da contabilidade. A perda da relevância da contabilidade. No país onde a contabilidade era a profissão número 1, saiu um artigo dizendo a perda da relevância da contabilidade causou um alvoroço no mercado. E foram saber por que a contabilidade, naquele momento, estava perdendo a relevância. Aí o Kaplan e o Norton disseram muito simples. Porque até então, a contabilidade estava se baseando basicamente em dados passados. E ao se basear em dados passados, ela estava perdendo a sua capacidade de predição. Ela estava se baseando apenas em dados financeiros. Os balanços eram analisados depois de contabilizados, e eu contabilizava depois que o fato já ocorria. Então, ela perdeu o seu valor preditivo, porque ela só olhava para dados financeiros, e o mundo mudava, o mundo evoluía. Aí é que veio, naquela época, o desenvolvimento da ferramenta que nós conhecemos hoje como Balance Scorecard, o BSC, olhando para dados financeiros e não financeiros. Porque ele partia da premissa que uma empresa, para crescer, a base dela era pessoas e tecnologia. Qualquer empresa para crescer. Se ela tivesse pessoas motivadas, capacitadas e infraestrutura física e tecnológica que permitisse que elas se desenvolvessem, elas poderiam melhorar os processos de trabalho. Melhorando os processos de trabalho, elas conseguiriam melhorar a entrega para os clientes. Melhorando a entrega para os clientes, melhorando seus processos de trabalho, elas entregariam melhor valor para o cliente, fidelizariam esses clientes, reteriam esses clientes, criariam canais de atendimento e pós-venda a estes clientes, consequentemente, poderiam aumentar a estratégia de expansão dos clientes, fidelizar aqueles que já tinham e, consequentemente, levar resultado positivo aos seus acionistas, cumprindo a sua missão, a sua visão de futuro, a sua estratégia. Então, ele criou um painel balanceado de indicadores financeiros e não financeiros, onde você tinha vários objetivos estratégicos desmembrados em metas, ações e iniciativas, com prazos, com responsáveis. E esse conhecimento em finanças, ele passou a ser feito de forma contextualizada, olhando a perspectiva do cliente, olhando a perspectiva dos fornecedores, olhando as perspectivas dos processos organizacionais, as perspectivas dos acionistas, dos colaboradores. Então, processos internos sendo redesenhados para atender, para entregar valor à sociedade, para entregar valor ao cliente. A outra competência que eu julgo essencial para que a gente entregue uma nova contabilidade é a capacidade de relacionamento, ampliação de rede, a capacidade de entrega de conhecimento e de busca de novos conhecimentos. E a gente não pode esquecer que gentileza gera gentileza. Quem é que gosta de se relacionar com uma pessoa rabugenta, que está o tempo todo reclamando da vida, que não vê solução, só vê problema, que não vê as oportunidades que se avizinham? Este ano nós tivemos um ano muito difícil em termos de
sistema público de saúde, em termos de vigilância sanitária. Então, as normas de protocolos sanitários tiveram que ser repensados, tivemos um período de isolamento social, mas que também foi um período de muita reflexão. Um período onde nós nos antecipamos em termos de investimentos em recursos tecnológicos, porque muitos de nós tivemos que atuarmos, a partir de então, em home office. Grande parte dos escritórios de contabilidade ainda atuavam de forma presencial, tiveram que redesenhar o seu modelo de negócio, redesenhar o seu modelo de atendimento para se adequar a esta nova realidade. Muitos passaram só a partir deste momento a perceber o quanto a tecnologia poderia lhes auxiliar, integrando os processos financeiros, os processos operacionais, inclusive reuniões que antes eram feitas de forma presencial, com deslocamentos, quer sejam por via aérea ou por via terrestre, puderam ser feitos ao clique de um toque de um celular, de uma telinha. Nós tivemos vários modelos de negócios sendo implementados, auxiliados por recursos tecnológicos que até então, apesar de estarem disponíveis, ainda não eram usados na sua íntegra, como, por exemplo, os recursos de videoconferência, que já existiam há muito tempo. Nós temos o Skype for Business, né? Mesmo antes, nós já tínhamos o Zoom, já tínhamos o Hangout, mas poucos usavam esses recursos profissionalmente para se conectar com seus clientes ou para proferir palestras como esta que eu estou fazendo aqui para vocês. Possivelmente, antes da pandemia, eu estaria não aqui em Natal conversando com vocês, eu estaria em Goiânia. Ótimo! Teria uma oportunidade de conhecê-los de uma forma mais calorosa, mas não diminui em nada a qualidade da nossa conversa ou da proximidade com a clareza de imagem, som que nós estamos tendo neste momento. Então, essa capacidade de ser gentil é a capacidade de ser empático em relação aos meus clientes, aos meus colaboradores, aos meus pares na contabilidade. E, como a gente falou bastante em tecnologia, eu não posso esquecer que hoje um dos pilares da contabilidade é a capacidade que tem de analisar dados, quer seja de origem tributária. A administração tributária se modernizou, as empresas modernizaram-se, os modelos de negócios passaram a ser muitos, em grande parte, feitos de forma online ou de forma digital, e a contabilidade não pode ser diferente. Nós temos uma grande base de informações a partir dos SPEDs, nós temos uma base de dados do E-Social, de FD-REINF, de FD Contribuições, de SF, de ECD, e eu preciso trabalhar essas informações, conectá-la com outras informações que eu tenho de outras bases de dados para gerar valor, para gerar inteligência, né? Agir com inteligência para gerar inteligência de negócio. Então, nesse ponto, a capacidade de análise de dados para transformá-los em um conhecimento especializado. O nicho de aconselhamento contábil é um nicho que depende muito de análise de dados e de autoridade em determinados temas que precisam ser desenvolvidos. Então, eu preciso, gente, para essa nova contabilidade, mudar o meu modelo mental. Ter pensamento próspero, pensar positivamente, adquirir mecanismos de que a prosperidade venha. Então, assim, tudo na minha vida vem com alegria, felicidade, com honra e com prosperidade. Palavra tem poder. E quando eu digo que eu quero ser um profissional que se destaca no mercado por ter soluções inovadoras,
pela capacidade de realização, esse pensamento próspero tem que estar traduzido em ações. Então, vamos deixar de mimimi, de reclamação. Meu Deus, eu tenho pessoas cobrando cada vez mais barato. Gente, se eu investir altamente em tecnologia, em tarefas repetitivas, eu vou ter que cobrar mais barato. Mas se eu investir em acréscimo de conhecimentos, em tecnologia com recursos avançados, que me permitam a alta capacidade de análise, com a alta capacidade de predição, de redesenho de modelos, de análise de cenários, eu vou crescer, eu já estou crescendo. Então, mudar o modelo mental é uma forma de você se preparar para a contabilidade 4.0. E espalhe esperança, positividade, muita positividade. O pensamento tem poder. Quanto mais coisas boas eu espalho, mais coisas boas o universo traz de volta. Você pode estar dizendo, mas Lieda, você investiu muito em sua capacitação técnica. Sim, óbvio. Se eu quero ser um bom profissional, olha, eu fiz várias especializações, frequentei um mestrado, 2 mestrados, frequentei um programa de doutorado, mas nada disso vale se eu não tornar melhor a vida das pessoas e tornar a minha vida melhor, a vida dos meus familiares, a vida dos meus clientes, eu tornar o ambiente no qual eu estou inserida melhor. Então, espalhe positividade. Contabilidade é uma ciência social, e como ciência social, ela precisa melhorar o contexto no qual ela está inserida. Então, vamos melhorar os nossos aspectos cognitivos para distribuir, num momento como este, esperança e positividade para que as organizações cresçam e com ela eu cresça também, em termos de profissionais, mas como pessoa. E compartilhar conhecimento. Quanto mais você compartilha conhecimento, mais conhecimento você ganha. A contabilidade é muito interessante, porque o nosso produto, o produto que nós entregamos todos os dias, quer seja você atuando como um consultor trabalhista, tributário, societário, quer seja você trabalhando como um perito, como um auditor tributário, auditor fiscal, como um perito, como alguém que faz due diligence para as organizações, ou atua no mercado de valuation, ou na assessoria, ou na consultoria, ou no aconselhamento, o seu produto é conhecimento. E você já parou para pensar o que os outros pensam de você? Como o seu cliente lhe vê? Como o seu colega de trabalho lhe vê? Como a sociedade lhe vê? Lhe vê como um expert naquele tema? Como alguém em que eles possam ter confiança, porque suas dúvidas serão sanadas, porque você tem autoridade para trabalhar determinados aspectos, você está tecnologicamente atualizado, você tem parcerias estratégicas e mantém essas parcerias estratégicas. Compartilhar conhecimento faz parte de uma sociedade em rede. E hoje a gente vive a sociedade em rede. E eu preciso ter uma autorresponsabilidade. Parar de culpar terceiros pelo meu provável insucesso. Olha, hoje eu posso adquirir conhecimento de graça, como esse que vocês estão tendo aqui hoje, é de graça. Numa apresentação dessas, você aprende, no mínimo, como não fazer uma apresentação. Não é verdade? Então, a gente está sempre aprendendo. E essa capacidade de aprender e de compartilhar o que aprendeu para desenvolver pessoas e organizações é que nos faz crescer. E, às vezes, a gente não enxerga, a oportunidade está passando na frente e eu estou perdendo a oportunidade. Quantas vezes eu me inscrevo no MBA e não aproveito o de melhor que ele tem? Que é de eu sugar o máximo daqueles recursos que estão disponíveis
para aplicá-los no meu dia a dia, quer seja profissional ou pessoal. A capacidade de fazer rede de relacionamento com colegas, com professores, com convidados. Então, essa autorresponsabilidade eu tenho que trazer, que a responsabilidade do meu crescimento depende de mim. Eu quero ser um profissional que está adaptado, que está preparado para atender a essa nova contabilidade, que é uma contabilidade de aconselhamento, uma contabilidade mais humanizada, uma contabilidade mais socialmente responsável. Eu tenho que primeiro me responsabilizar, porque aí eu adquiro poder, o poder trazido pela autoridade do conhecimento e o poder trazido pelo reconhecimento que as pessoas têm a capacidade de ajudá-las a resolver os seus problemas. Eu estava lendo uma reportagem onde o Desmond Tutu, o Tutu, né? Ele é um arcebispo sul-africano, que ele recebeu o Nobel da Paz, e as pessoas perguntaram por que, no meio de todas as adversidades, por que ele nunca alterava o tom de voz ou, aparentemente, perdia a sua tranquilidade. Aí ele lembrou uma frase que eu acompanhava ao longo da vida, segundo ele, e que era oriunda dos seus pais. Os seus pais, quando ele se exaltava por algum motivo, eles diziam: não levante a voz, melhore seus argumentos. Don't raise your voice, improve your argument. Então, isso aí marcou. Porque, olha, não levante a voz, melhore os seus argumentos. E como é que eu posso melhorar os meus argumentos para convencer os meus clientes de quais são as melhores alternativas para aquele problema que é apresentado? Ou quais são as estratégias que podem ser? Eu só melhoro o argumento quando eu aumento a minha autoridade acerca do tema. E eu só aumento a autoridade quando eu invisto no meu crescimento pessoal. Quando eu invisto horas de leitura, quando eu participo de programas como este que vocês estão participando aqui durante a Convenção de Contabilidade de Goiás, quando eu participo ativamente em sala de aula como aluna ou como docente, ou quando eu participo de congressos específicos da minha aula, ou debates públicos acerca de temas relacionados ao exercício da minha profissão, não levante a voz, melhore os seus argumentos. Era isso que eu queria trazer para vocês, porque o aprendizado é como o horizonte, não há limites. Foi muito prazerosa esta manhã em que eu tive a oportunidade de conversar um pouco com vocês acerca do tema que me foi proposto e espero que vocês tenham saído daqui pelo menos com um pouquinho da visão de que o mundo corporativo exige bons profissionais contábeis para que as empresas mantenham-se vivas, atinjam suas metas, tenham suas identidades construídas interna e externamente, e que tenham um sistema de inteligência competitiva que os torne diferenciados no mercado com a sua ajuda, de você, contador, profissional das ciências contábeis, ou você, estudante, que é um profissional em formação. Gratidão ao Conselho Regional de Contabilidade de Goiás por ter oportunizado este momento aqui com vocês. Até breve. No escotismo, a gente diz adeus não, me diga até breve. Espero revê-los em um outro momento, um momento de grande prosperidade.